manejo de pastagens é muito importante para que o produtor tenha lucratividade. Neste período de seca, o preparo antes, o acompanhamento e a manutenção são essenciais para o bom sucesso da pecuária. Para falar sobre este assunto e trazer dicas especiais aos produtores, o convidado de hoje do Boi Forte é Lucas Castro, zootecnista da Lancer Consultoria em Pecuária. Seja bem-vindo, Lucas, ao programa. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de agradecer também o convite de estar participando aqui e para mim é uma satisfação muito grande. Lucas, para começar, como que funciona o sistema que intensifica a pastagem? Quais os benefícios que esse sistema traz para os produtores de corte? Bom, hoje basicamente o pecuarista brasileiro ele tem intensificado a pastagem, primeiro com o manejo da fertilidade do solo sobre essa pastagem, onde ele faz primeiro a amostragem de solo, seria o programa básico, né? Fazer a amostragem de solo para ver quais são os níveis nutricionais que tem nesse solo, para depois iniciar então o processo de intensificação com correção e adubação das pastagens, certo? Esse seria o primeiro passo para estar iniciando a intensificação da pastagem. É claro que isso deve ser aliado a um bom manejo da pastagem, tá? Não adianta nada a gente ser ótimo em produzir forragem se a gente não colhe essa forragem também com muita eficiência, tá? E também o segundo passo, e já tem bastante pecuarista já fazendo, que seria a irrigação da pastagem, tá? Então, já seria o segundo passo para estar elevando ainda mais as produtividades nessas pastagens intensivas. Nesse período de seca, o que vocês sugerem aí para o produtor para que ele possa estar intensificando melhor essa pastagem e não tenha tantas perdas aí com o clima? Bom, existem alguns manejos que a gente pode fazer ali dentro do sistema produtivo que já contribui para ajustar a taxa de lotação de acordo com a capacidade de suporte dessa propriedade, dessa pastagem. Por exemplo, vamos colocar como exemplo aqui a atividade de cria. O manejo que a gente faz, por exemplo, de estação de monta, já acaba contribuindo para entrar de forma mais tranquila no período da seca. Porque o que geralmente acontece, o que é mais recomendado? A estação de monta ocorrer durante o período chuvoso, vamos falar aqui no Brasil Central, novembro, dezembro, janeiro. O período de nascimento desses bezerros vai ocorrer ali na época ideal, que seria agosto, setembro, outubro. O pico de demanda, de exigência dessa matriz da mãe desses bezerros ocorre no período que tem a maior oferta de forragem, de melhor qualidade de forragem também, na época do ano. E a desmama desses animais ocorre justamente antes de iniciar o período seco, que vai ser ali por volta de março, abril. Então, esse animal ele sente menos o estresse da desmama em uma pastagem que ainda tem uma boa qualidade, uma pastagem verde, certo? Então, o estresse da desmama é menos acentuado. Então, por exemplo, esse pecuarista que trabalha com cria, ele consegue vender esses bezerros já nesse período, na entrada da seca, ajustando assim a taxa de lotação da fazenda. Outra vantagem é que, fazendo a estação de monta nessa época, ele vai conseguir dar o toque nos animais, identificar aquelas fêmeas que estão vazias, justamente no final do período chuvoso, que vai ser ali por volta de março também, março, abril. Então ele consegue descartar esse excedente das matrizes, essas matrizes que realmente estão vazias e que não vão produzir, ali antes de iniciar o período seco. Dessa forma, ele consegue ajustar um pouco a taxa de lotação da fazenda, deixando mais equilibrado com a capacidade de suporte. Essa é uma alternativa. Isso no caso de cria, e que para quem trabalha já com lotação também é um pouco mais baixa. Para quem trabalha com recria e engorda, sistema muito intensivo, hoje o pessoal pode estar colhendo um excedente de forragem para estar ensilando, ou então cultivando uma silagem de milho, uma silagem de sorgo, para estar passando um pouco mais tranquilo esse período seco, certo? Lucas, isso é muito importante que você falou, porque quando o produtor ele fica
bem informado e tem uma assistência técnica bem preparada, com certeza o resultado final vai ser bem interessante para ele. E a gente vive um momento também em que o clima está oscilando muito. Então a gente tem lá o período da seca, sim, aí com isso tem a questão das temperaturas, claro que interferem também até na questão do estresse dos animais, como você disse. Como que vocês estão trabalhando esse período em que, por exemplo, muda muito o clima, e principalmente nas regiões onde a gente está acostumado, que é muito calor, claro, o nosso gado resiste bem, mas de repente muda tudo. Como é que vocês estão analisando esse período em que é preciso deixar o produtor bem preparado para essas mudanças climáticas? Olha, o melhor gargalo dessa época crítica agora, dessa época que tem um déficit na produção de forragem, a época que tem a menor produtividade de forragem do ano, seria mesmo a qualidade da forragem, né? Se a gente pegar hoje aí as principais regiões pecuárias do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, acaba que o clima não afeta tanto, vamos falar assim, para os animais, né, o conforto dos animais, mas o que mais afeta mesmo é a qualidade da dieta que vai ser fornecida para esses animais, que vai ser oferecida ali na pastagem para esses animais. Então é fundamental que o pecuarista esteja ciente disso e conheça bem a curva de estacionalidade de produção de forragem da sua propriedade, da sua região, para que ele consiga se planejar principalmente com relação ao ajuste da dieta desses animais. Então, ele precisa mudar ali a qualidade da suplementação desses animais, o nível de suplementação, o tipo de suplementação desses animais, para que eles passem de forma um pouco mais tranquila, né, de forma mais confortável o período seco e não percam desempenho, né? É fundamental também que esses animais continuem desempenhando ou, dependendo da categoria, mantenham o bom score corporal para estar atravessando esse período mais crítico do ano, independente da região que a gente estiver trabalhando. Quando você fala nessa questão da dieta, é importante ficar preocupado com a parte nutricional mesmo desses alimentos que são colocados aí para os animais, para que ele tenha realmente esse desempenho esperado aí no final. Que tipo de alimentação está sendo mais diversificada para esse período, para que os animais possam suprir todos os valores nutricionais dos alimentos neste período? Existe aí alimentos mais alternativos dentro de um equilíbrio que se possa ser colocado para os animais para que eles tenham um bom desempenho? Sim, assim, o principal, vamos falar assim, o principal fator que acaba comprometendo o desempenho desses animais no período seco é, primeiro, a queda no nível proteico das forragens, né? Apesar de cair muito a produção de massa de forragem, também vai cair bastante o nível proteico dessa forragem que está sendo fornecida pelos animais. E também a digestibilidade, porque o nível de fibra acaba aumentando muito. Então, a digestibilidade desse material que está ali, dessa forragem seca que está ali, acaba caindo muito, então acaba prejudicando o desempenho desses animais. Como que a gente faria então para estar ajustando, vamos falar, tá ajustando a dieta desses animais, ajustando a suplementação desses animais para conseguir ter uma dieta de melhor qualidade nesse período? Principalmente elevar o nível de proteína no suplemento. Essa elevação no nível proteico ele vem tanto com o fornecimento de farelos proteicos, como também de NNP, nitrogênio não proteico, que depois vai ser convertido em proteína microbiana dentro do rumen do animal e isso vai suprir a deficiência desse animal por proteína, certo? Então esse é o primeiro passo para estar, vamos falar assim, tendo uma dieta um pouco mais equilibrada, porque o nível de proteína cai muito em relação à energia. Outro benefício dessa proteína é fazer com que o animal consiga digerir melhor essa fibra, certo? Porque você fornecendo esse NNP, esse nitrogênio não proteico, você fornece nitrogênio para as bactérias que estão no rumen, consequentemente elas têm uma capacidade melhor de estar digerindo, de estar degradando aquela fibra dentro do rumen do animal, consequentemente melhora o desempenho desses animais. Esse seria o primeiro passo, principalmente para quem vai trabalhar com animais que não têm uma exigência muito alta, que vão ficar exclusivamente a pasto durante o período seco. Agora, para quem pretende, ou então para quem está trabalhando com uma lotação mais alta, chega no período seco, ele precisa entrar com uma suplementação
para causar um efeito substitutivo ali, porque realmente a pastagem não consegue, a quantidade de massa de forragem não consegue atender aquela quantidade de animal que tem ali, que vai passar ali naquela propriedade durante o período seco, aí ele realmente precisa entrar com uma suplementação ou volumosa ou uma suplementação concentrada. Tudo isso vai depender da exigência dos animais, do objetivo que esse produtor tem ali dentro do projeto, né, e da demanda de alimento, a quantidade de forragem ou de concentrado que ele vai ter que estar fornecendo para esse rebanho ao longo do período seco. Quando você fala dessa questão da suplementação aí, é importante a gente saber também do comportamento alimentar do próprio animal e da própria raça específica que está sendo feita essa suplementação. De que maneira vocês orientam os produtores, então, aliando a suplementação para cada tipo de raça? Existe, por exemplo, uma raça que se adapta melhor à suplementação, outra não? Como que vocês orientam os produtores nesse sentido? Olha, pensando em gado de corte, primeiro assim, a gente tem que ver qual categoria animal, né? Não seria nem tanto a raça, mas animais assim que já são adultos ou animais que estão em crescimento. Animais que estão em crescimento, basicamente, eles têm uma exigência, né, de mantença e de ganho de peso ali maior, né? Animal já adulto ou até mesmo em lactação tem uma exigência ali de proteína, de energia, de macro, microminerais diferenciado, às vezes até menor do que esses animais que estão em crescimento, dependendo do ritmo de crescimento desses animais ali. Mas assim, basicamente, pensando hoje na pecuária de corte que tem sido trabalhada no Brasil, os animais zebuínos geralmente têm uma exigência de mantença e de ganho de peso um pouco menor comparado, principalmente de mantença, né, comparado com animais cruzados com F1, desculpa, cruzado com taurino, por exemplo, que são os F1, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar muito nesse caso não é nem tanto a raça, mas sim o estágio de crescimento desse animal. O animal que acabou de desmamar, que está em crescimento, o animal que está em terminação, né? Ou então o animal que está ali só mantendo mesmo para estar passando um período seco mais tranquilo para estar parindo lá no final desse período seco, né? Esse que é o maior gargalo que a gente vê. Ô Lucas, toda essa intensificação que você fala na pastagem, claro que é o trabalho que vocês desenvolvem aí, que o produtor tem que ter essa preocupação, o outro lado também é a questão do melhoramento genético, né? Quando o produtor também investe no melhoramento genético, com certeza esses dois fatores têm um bom resultado no final. O produtor, ele tem intensificado também essa questão do melhoramento genético dos animais? Tem, sem dúvida. A gente tem notado que realmente a qualidade do rebanho tem aumentado, né? Tem melhorado bastante a qualidade do rebanho. Melhoramento genético é algo assim que traz ganhos enormes para dentro do sistema. Isso aí não tem nem muito o que discutir com relação a isso. Tanto o melhoramento genético dentro de uma raça específica, como também a heterose. Isso traz ganhos muito significativos para dentro do projeto. E realmente muitos produtores têm adotado melhoramento genético, têm entrado em programas de melhoramento genético, e isso tem trazido muitos benefícios, muitos resultados positivos para dentro da atividade. Realmente, principalmente o pessoal que trabalha com cria ou com circo completo, assim, a gente até costuma falar que é um caminho sem volta. Quando entra num programa de melhoramento genético, adota o programa de melhoramento genético e vê o ganho, o salto que esses animais dão ali dentro da propriedade, assim, em termos de desempenho, de índice reprodutivo, de precocidade, realmente é algo muito benéfico para o projeto e o produtor ele consegue enxergar isso e ele dá andamento, não abandona mais essa tecnologia, certo? Isso realmente é algo que precisa ser adotado mesmo dentro das fazendas. O que eu acho muito bacana, Lucas, também é a discussão que se faz em torno do melhoramento genético e, claro, também do tipo de pastagem adequada para que ele tenha um resultado legal. E a gente vê aí, por exemplo, em Uberaba, onde você está situado, onde tem a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu, que o tempo todo fazem discussões trazendo a ciência, trazendo as novas tecnologias, trazendo o produtor, trazendo os especialistas, trazendo os profissionais adequados, onde num conjunto consegue mostrar para o caminho que a pecuária está seguindo. E recentemente a gente teve hoje
hoje, é claro que concluindo a Expo Genética, onde trouxe também bastante esse tema, inclusive falou sobre a pastagem. Quando esses temas são discutidos com todos os profissionais envolvidos, você vê realmente que a pecuária tem um futuro melhor, está discutindo um caminho melhor e com isso o produtor tem ganhado muito mais com essas informações reunidas em um único lugar também? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, não é só uma coisa que vai trazer ganhos econômicos ou zootécnicos ali para dentro da fazenda, né, para dentro do projeto do pecuarista. São vários fatores, né? É o melhoramento genético, aliado a uma boa gestão financeira e zootécnica da atividade, aliado a um bom manejo da fertilidade dos solos da propriedade, tanto para a produção de forragens como para a produção de volumoso suplementar, o que seja, né? A questão de sanidade também do rebanho é fundamental, está bem ajustado para esse rebanho, para estar realmente para o produtor realmente conseguir bons resultados ali dentro da sua atividade. Então, sim, sem dúvida, essas tecnologias elas têm trazido muitos resultados positivos mesmo para os produtores, né? Tem trazido bons ganhos, aumento de produtividade, aumento de lucratividade para o produtor. E sem esquecer, sem falar também que isso também deve ser aliado com a boa gestão da atividade, né? Que nem eu já havia comentado, a gestão financeira, a gestão zootécnica. Então, é fundamental que esse produtor invista em melhoramento genético, invista em nutrição, invista em manejo da pastagem, invista em sanidade, mas também invista em gestão da atividade, né? Porque não adianta se você tem todo esse pacote tecnológico se você não sabe gerir bem esse negócio para realmente conseguir bons resultados, principalmente resultado econômico, que é o que vai realmente determinar o sucesso e a sobrevivência daquele pecuarista ali na atividade, certo? E quando a gente fala de gestão, ainda mais agora que a gente está vivendo um cenário bem atípico, né? A reposição subiu bastante, apesar da arroba do boi também ter subido, mas a reposição subiu bastante, os insumos subiu muito, questão de ingredientes para a formulação de dieta subiu bastante, e isso tem impactado bastante no resultado final. Então, é fundamental que o pecuarista tenha uma boa gestão da sua atividade para que ele consiga produzir, colocar uma arroba muito barata nesses animais que ele tiver ali recriando, engordando, ou mesmo produzindo bezerro ali dentro da sua propriedade, para que ele consiga manter as boas margens de lucratividade ali dentro do seu projeto. Quando você fala nessa questão de gestão, é muito importante porque hoje nós temos muitas ferramentas, softwares e assistência técnica aí para o produtor que mostra essa gestão também, até mesmo por aplicativos, aonde ele pode saber como que está a pastagem, como é que está a alimentação. Tudo isso tem ajudado bastante o produtor a acompanhar, mesmo quando ele não está lá na fazenda, mesmo quando não está lá no sistema produtivo. Esses aplicativos, essas ferramentas têm ajudado bastante, por exemplo, informações sobre a questão da pastagem, se está bem, se não está. Esses sistemas tecnológicos contribuem bastante. Como que você observa isso nesse período? Sem dúvida. Isso, assim, traz vários ganhos, né? Porque você consegue estar monitorando e tá tendo uma gestão melhor ali do negócio, além de trazer mais rapidez também na comunicação, né? Quando acontece alguma coisa, tem algum problema na propriedade, o vaqueiro está na propriedade, dependendo da região, é claro, né? Ele consegue ali tirar uma foto, comunicar com o proprietário da fazenda ou com o gerente da fazenda de forma mais rápida, e as decisões são tomadas também de forma mais rápida, né? Mas hoje, realmente, a gente tem vários programas, aplicativos, softwares aí para pecuária, né? Pecuária de corte, pecuária de leite, e isso realmente traz muitos ganhos para dentro do sistema. Até tem alguns aplicativos que os próprios vaqueiros ali, que estão na lida, no dia a dia, eles instalam no celular deles. É um aplicativo onde ele pode estar anotando nascimento de bezerro, identificação de animais, se ocorrer algum problema com o animal. Isso realmente tem trazido muito ganho. E como eu falei, ajuda muito na tomada de decisão, principalmente a tomada de decisão imediata, né? Quando você precisa tomar uma decisão mais rápida, por exemplo, chamar um veterinário ou conversar com o consultor para decidir o que vai fazer ali em determinado manejo, isso realmente tem contribuído bastante para o trabalho.
Ô Lucas, voltando mais aí para o aspecto do manejo adequado, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, existem diferenças da maneira como o produtor faz o manejo, por exemplo, aqui no centro-oeste do Brasil e lá no sul do país, onde a diferença é muito grande com relação ao clima e até o tipo de animal com que eles trabalham por lá? Como que é feito esse manejo de uma ponta do país para o outro? Ou é uma coisa muito igual para todo mundo? Há diferenças também nesses aspectos ou não? Realmente tem muita diferença que é determinada principalmente pelo clima, né? Realmente os animais lá são outros, né? São animais mais adaptados às condições climáticas lá da região sul do país, né? Então, realmente, o manejo que eles adotam lá também é outro. São outras espécies forrageiras que eles trabalham lá, a grande maioria das espécies forrageiras lá são forrageiras de clima temperado. Eles ainda trabalham muito também com o campo nativo, né, deles lá, né, que são os pampas lá no Rio Grande do Sul. Eles têm trabalhado muito nesse sistema deles lá, né. Já no centro-oeste, sudeste, na região norte do Brasil, a grande maioria das pastagens, apesar de ter um pouco de pastagem nativa ainda, mas a grande maioria das pastagens são gramíneas de clima tropical. Então, são forrageiras que têm características diferentes, né, comparado com essas forrageiras lá da região sul do país. Então, são forrageiras que têm característica tanto qualitativa como quantitativa diferentes entre elas, certo? Então, o manejo que o pecuarista vai adotar lá na região sul, ou comparado com o pecuarista que vai estar aqui na região centro-oeste, norte, ou até mesmo nordeste, é completamente diferente, certo? Então, realmente, assim, são situações bem distintas. Lá na região sul, por exemplo, que acaba limitando muito a produtividade em determinadas épocas do ano, acaba sendo a temperatura, né? Já você pega aqui nessa região nossa, sudeste, centro-oeste, na região nordeste, o que acaba limitando é a precipitação pluviométrica, né? É mais a questão de umidade, a questão de chuvas, do que mesmo a questão da temperatura. É claro que aqui esfria, mas o principal fator limitante é mesmo o déficit hídrico. Então, isso vai realmente interferir ali em como que o produtor faz o manejo dentro da sua propriedade. Ô Lucas, isso entra também dentro da questão dos custos, né, de produção, do manejo. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, como que ficou o produtor durante a pandemia? O produtor teve que intensificar mais a questão da alimentação, aumentaram os custos. Como que o produtor teve que lidar com essa questão dos custos de produção nesse período? Nesses últimos meses, vamos falar nesse último semestre, né, nesse primeiro semestre aí do ano, o que a gente observou primeiro, com relação ao preço dos animais, né, a reposição subiu bastante, puxada pelo preço do animal terminado, né, do boi gordo, da vaca também para abate, né. Então isso ali não tem jeito, isso acaba afetando bastante ele mesmo o projeto, né, porque o dinheiro destinado, o capital destinado para reposição de animal agora é outro, né, a realidade agora é outra do que o pecuarista vinha planejando lá no começo do ano. E como eu disse, fertilizante também, os preços variaram bastante, acabaram subindo. Os ingredientes para dieta dos animais também acabou subindo bastante, o que acaba afetando bastante ali a questão econômica do projeto, né? A viabilidade econômica do projeto. Então, é claro que isso veio aliado à condição de mercado, né? A abertura de mercado fez com que a exportação de carne aumentasse. Então, são vários fatores que influenciam ali nesses custos, mas com certeza isso impacta na atividade do pecuarista, e se ele não tiver uma gestão muito afinada, uma gestão que faça, vamos falar, uma gestão muito equilibrada do negócio dele ali, da gestão econômica e a gestão técnica da atividade, ele às vezes pode ver a atividade dele não fechar a conta, né? Às vezes o negócio não, o resultado não fica positivo, justamente porque ele não conseguiu equilibrar bem os custos ali, e aí isso acabou estrangulando lá o final da conta, né? O resultado final.
Por isso que é importante, né, Lucas, o trabalho dos profissionais como vocês para ajudar os produtores neste momento que está difícil para todo mundo, né? Quanto mais informação o produtor tem, mais ele consegue concluir com o resultado final e aumentar a lucratividade dele. Como é que tem sido o trabalho de vocês, os profissionais, esse momento em que se pede o distanciamento e que, ao mesmo tempo, o produtor precisa de muita informação e que, às vezes, não tem jeito, né? Profissionais como vocês têm que estar lá perto do produtor. E como é no campo aberto, mantendo o distanciamento, dá para fazer um excelente trabalho. Para que a gente possa encerrar, como é que tem sido o trabalho dos profissionais como vocês, diretamente no campo com o produtor? Olha, assim, a gente tem procurado tomar o máximo cuidado possível, né? Eu mesmo estava viajando bastante de avião, acabou que muitos voos foram cancelados logo que iniciou, né, a pandemia aqui no país. Então isso acabou impedindo as minhas viagens de avião, foi tudo cancelado. E aí eu comecei a viajar somente de carro mesmo, e tomando todos os cuidados, né? Evitando de ficar em hotel, ou então quando a gente precisa realmente ficar, a gente toma todos os cuidados. Também nas paradas, tomando todo o cuidado. E isso a gente nota que em várias regiões, para todo lado que a gente anda aí, o pessoal tem mesmo tomado esses cuidados nos postos de gasolina, nos restaurantes, nos hotéis. Realmente o pessoal tem tomado cuidado. E quando a gente chega na propriedade, também respeitando ali, né, o distanciamento, todo mundo de máscara, aquele protocolo que o pessoal já vem fazendo aí no país todo, né? A gente procura fazer o negócio de forma mais responsável possível, justamente para não correr nenhum problema com ninguém, né? Lucas, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, parabéns aí pelo trabalho de vocês e que continue sempre orientando aí os produtores, principalmente nesse momento que ele mais precisa de atenção. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. E para mim é uma satisfação muito grande e um forte abraço a todos. E para você que acompanha a nossa programação, muito obrigado aí pela sua audiência e continue aqui no AgroMais, o canal 100% Agroinformação. Até a próxima!